aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado descendo em ti e subo como águias nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Boa noite, estamos aqui neste domingo, nessa quarta apresentação que estamos fazendo aqui na igreja, para vocês que estão aí em casa, para juntos estarmos adorando a Deus, neste momento que estamos passando, que é um momento delicado, que é um momento complicado, mas a nossa força está em Deus. É Ele que controla tudo, é Ele que tem tudo em suas mãos, e nós confiamos nele. Este culto é para que renove a nossa fé, renove a nossa esperança e nos relembre em quem devemos depositar a nossa esperança. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Vamos ler os versículos 35, 37 ao 39. Romanos capítulo 8, versículos 35, 37 ao 39. Versículo 35 de Romanos capítulo 8, diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 37 ao 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que essa seja a nossa fé, que nós possamos estar firmados nesse Senhor e que nós possamos entender que o nosso problema não é esse vírus. Não é esse vírus que nos separa do Senhor. É o nosso pecado que nos separa do Senhor. Então, neste momento, eu convido você que está aí a curvar a sua fronte, confessar a Deus os seus pecados, para que você entregue diante do Senhor tudo aquilo que você fez, pensou, agiu, que não foi do agrado dEle. Entregue nas mãos do Senhor. Vamos orar silenciosamente por alguns instantes. E logo após eu convido o nosso presbítero Wesley, que quebra o silêncio, fazendo uma oração, agradecendo pelo perdão concedido. Obrigado, Senhor. Ações de graça rendemos ao Senhor pelo Teu perdão, pela Tua infinita misericórdia, Deus, que sonda todos os corações agora, que estão com a sua fronte curvada diante do Senhor, com o seu coração rasgado, depositando, ó Pai, toda a esperança no Senhor. Também sentindo o Teu perdão, a purificação do Teu sangue em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por este perdão. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua infinita misericórdia. Te louvamos, amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, aquele que é digno de toda adoração e de todo louvor. Seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra então cantar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas um povo eleito, assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana,
alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Que o seu desejo, que o meu desejo seja que o nosso coração esteja limpo para podermos adorar ao Senhor, para que possamos ser parecidos com o Senhor. Neste momento vamos abrir novamente as nossas Bíblias, agora em João capítulo 11. Vamos ler o Evangelho segundo João, capítulo 11, vamos ler os versículos 25 e 26. João, capítulo 11, versículos 25 e 26, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Nós temos visto esses dias um temor muito grande da população. Um temor o que pode acontecer com a nossa saúde, um temor o que pode acontecer conosco economicamente, um temor o que pode acontecer com a nossa sociedade. Mas a única certeza que nós temos é que nós morreremos. Isso pode acontecer daqui a 5 minutos, 1 dia, 2 dias. E se isso acontecer, no que crê o teu coração e no que crê o meu coração? Estamos prontos para isso? Estamos preparados para isso? Cremos conforme a palavra diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá? No que crê o teu coração? No que crê o meu coração? Que em nome de Jesus, se há algum temor, se há alguma tristeza, se há algum pensamento ruim, que em nome de Jesus Ele venha fortalecer a tua fé, que Ele venha fortalecer a minha fé, para que possamos ser parecidos com Cristo. Cristo, Ele não temia a morte. E nós tememos a morte? Tememos o mal? Que nós possamos nos apegar a Ele. Este domingo, que é um domingo de Páscoa, que nós relembramos a sua morte e ressurreição. No que você crê? No que eu creio? Nossa fé está solidificada e firmada em Cristo? Ou está solidificada e firmada nas coisas que estão passando na televisão diariamente? Pense nisso. Que a tua fé se renove, aumente no Senhor, para que você seja um multiplicador de esperança, não um multiplicador de notícias ruins. Pensando nisso, vamos continuar louvando a nosso Deus, que para sempre devemos louvar Ele, para sempre devemos dizer que Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou por nós. Vamos louvar o nosso Deus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou. Sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno
nosso Deus é digno de toda adoração e de todo louvor. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja com você aí na sua casa. E eu quero convidar você a mais uma leitura da palavra do nosso Deus, agora na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos de 14 a 21, que nos diz assim a palavra de Deus: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ao nosso Deus deve ser dada toda a glória, e vivendo esse momento de pandemia, vivendo momentos como já vivíamos antes, de tantas crises, nós precisamos voltar os nossos olhos ao Senhor. Nossas mentes precisam estar em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque a Ele deve ser toda a glória por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E nós cremos que tudo contribui para aqueles que amam ao Senhor Deus. E nesse momento eu quero convidar você, aí na sua casa, a levantar um clamor pela nossa nação, por todo o mundo, por toda essa pandemia que temos vivido, essas crises que vão se instaurar, já estão se instaurando, para que Deus faça um mover dele no nosso meio, no meio da sua igreja. Nós precisamos já entender que esse é um momento propício para a igreja do Senhor Jesus mostrar mais uma vez a sua cara, mostrar a esse mundo que a igreja não parou, a igreja não está de portas fechadas, mas a igreja está manifestando cada dia mais a glória do Senhor através das nossas vidas. Feche seus olhos, levante um clamor ao Senhor. Vamos orar por tudo aquilo que temos vivido nas nossas vidas, pedindo ao Senhor Deus que também traga cura. Creia, o nosso Deus é poderoso para restaurar, para curar, para reverter toda essa situação que nós temos vivido. Se você crê nisso, de todo o seu coração, vamos orar. Depois de alguns instantes aí, um clamor, você com a sua família, nosso irmão presbítero Cid vai fazer uma oração a Deus. Amado Deus, nós te louvamos nessa noite, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és merecedor de toda a honra e toda a glória, ó Pai. Nós te amamos, Jesus, independente das circunstâncias, ó Pai. Independente se as coisas, ó Pai, vão bem ou mal, nós te amamos, porque estar com o Senhor, Pai, é o melhor, ó Pai. Hoje, ó Pai, a humanidade lembra, Senhor Jesus, da Tua morte em cruz. O Teu sangue derramado, ó Pai, pelos nossos pecados. O Teu sangue derramado, ó Pai, onde o Senhor levou sobre si os nossos pecados e nossas transgressões, ó Pai. Pai, que Teu sangue, ó Pai, lave os nossos corações, ó meu Deus. Que saiamos, ó Pai, limpo, ó Pai, para poder Te louvar e adorar. Neste momento também, Pai, viemos aqui interceder, ó Pai, pela humanidade. Pedir ao Senhor misericórdia, ó Pai, onde muitas pessoas perderam entes queridos, ó Pai. Pai, pedir ao Senhor, ó Pai, que conforte o coração daqueles que perderam a quem ama, ó Pai. Te pedir ao Senhor que o Senhor cuide e proteja, ó Pai, daqueles que ficaram desempregados, ó Pai. Dos empresários, Senhor Jesus, que não sabe se consegue levar a sua empresa adiante, ó Pai. Cuide, ó meu Deus, põe a Tua mão protetora sobre os empresários, sobre os desempregados, sobre os enfermos, Senhor Jesus, aqueles, ó Pai, que estão, ó Pai, com o coronavírus, ó meu Deus. Cuide, ó Pai. Pai, traga de volta, Senhor Jesus. Nós clamamos nessa noite, intercedemos por cada vida, Senhor Jesus. Pai, pelos médicos, ó Pai, pelos aqueles que trabalham, Pai, na saúde, ó Pai, que às vezes tem ficado 24 horas, 48 horas trabalhando, ó Pai, duro.
para salvar a vida, para ajudar outras pessoas que estão necessitadas, ó Pai. Dá a eles conforto, ó Pai, dá paz ao Senhor Jesus, dá essa força que vem do céu a cada um, meu Deus, para que possa cumprir, ó Pai, o que tem que fazer. E aqueles, ó Pai, que trabalham trazendo alimento, ó Pai, os caminhoneiros, aqueles, ó Pai, que trabalham na colheita, Senhor Jesus, cuide de cada um, Pai. Livra-nos, ó Pai, desse mal, ó Pai. Tenha misericórdia do teu povo, ó Senhor Jesus. É assim que oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso Deus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, Santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Deus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Boa noite, queridos irmãos, que a graça do nosso Deus permaneça dentro da sua casa, hoje e sempre. Eu convido você e sua família a fazermos mais uma leitura da palavra de Deus, texto que se encontra na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto.
texto bíblico vai aparecer aí na sua televisão, no seu aplicativo, no aplicativo que você está utilizando para assistir o nosso culto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 10. A palavra de Deus diz o seguinte: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. O apóstolo Paulo começa o capítulo 9 agradecendo a essa igreja por ela ser generosa. Ele começa falando no versículo 1 a respeito da assistência a favor dos santos, que como aquela igreja já estava acostumada a viver dando assistência à igreja através dos seus recursos. O versículo 12 vai nos dizer que através dessa generosidade, através dessa obediência, através deste culto que eles prestavam a Deus, por meio dos dízimos e das ofertas, que isso redundava em muitas graças a Deus. O fato de cultuarmos ao nosso Deus com os nossos recursos, o fato de consagrarmos a Deus tudo aquilo que temos, tudo aquilo que o próprio Deus nos concedeu, faz com que Ele mesmo seja adorado através das nossas vidas, Ele mesmo seja adorado em nosso meio, Ele mesmo seja adorado neste momento de culto a Ele, por meio dos dízimos e por meio das ofertas. Meus irmãos, o campo missionário continua com o seu trabalho amplo e extenso, e continua com o seu trabalho de ampliação da palavra do Senhor e da extensão do Evangelho da Graça em vários lugares, seja aqui no Brasil ou seja em outros países nos quais nós temos a alegria de ter os nossos missionários como nossos parceiros, tanto da IPBL, quanto da IP Colina, quanto da IP Serra Dourada. Portanto, neste momento vai estar aparecendo aí as informações necessárias que você precisa a fim de cultuar a Deus com o seu dízimo e a sua oferta. Momento esse importante para o prosseguimento de muitos trabalhos que estão acontecendo, de muitos trabalhos evangelísticos que continuam ocorrendo no campo missionário. E você faz parte disso, para que o nosso Deus continue sendo exaltado e continue sendo glorificado por meio deste recurso tão precioso que o mesmo nos dá. Vamos orar? Nosso Deus, eu te agradeço, meu Pai, porque a nossa igreja tem sido generosa, a nossa igreja continua adorando o Senhor por meio dos dízimos e por meio das ofertas. Graças ao Senhor, nesta crise que estamos enfrentando, o Senhor permanece com todos aqueles fiéis à tua obra, dando a eles sustento necessário e dando a eles, meu Deus, condições necessárias para que a sua fidelidade continue firme no Senhor. Nós te louvamos, meu Pai. Lembramos também daqueles que estão desempregados e daqueles que estão sofrendo com essa crise. Muitas pessoas se entristecendo porque não têm condições, meu Pai, de cultuar ao Senhor num momento importante como esse. Mas Tu sabes, Tu sondas o coração de cada um. E eu peço, meu Pai, que em nome de Jesus, o Senhor conceda a alegria a esses irmãos de retornar, de se alegrar cultuando ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas. Nós te agradecemos, meu Deus, porque os trabalhos têm sido muitos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Evangelho do Senhor continua.
A palavra do Senhor continua sendo apregoada a muitos cantos. E através da fidelidade da sua igreja, nós temos alcançado muitas pessoas para a sua glória. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Aí você pode me perguntar, mas pastor, como é que nós vamos viver uma felicidade de uma Páscoa, num tempo em que a gente está vivendo? Tempo que o coronavírus obrigou a gente a permanecer nas nossas casas. O coronavírus trouxe a consequência, o resultado do distanciamento das pessoas. Hoje tem sido um tempo diferente de todos os outros tempos que nós já vivemos. Olhar aqui para a igreja e ver os bancos vazios, apenas com o pessoal da multimídia, do som, assistindo e participando aqui do culto, é pesaroso ao coração. Mas, ao mesmo tempo, nós cristãos temos motivos de sobra para nos alegrar. Quando o apóstolo Paulo vai escrever a sua carta aos Filipenses, ele traz um convite àquela igreja, apóstolo Paulo preso, ele traz um convite àquela igreja: alegrai-vos sempre no Senhor, uma vez digo, alegrai-vos. E aí, quando nós refletimos a respeito da Páscoa, a Páscoa ela traz para a gente uma mensagem de ânimo, de alegria. E eu gostaria justamente de falar sobre esse tema. Apesar de tudo, nós podemos celebrar a Páscoa. Apesar de tudo, nós podemos celebrar a Páscoa. Eu quero que você leia comigo o texto que se encontra em Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 8. Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 8, que diz assim a palavra do Senhor: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram apavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram-no aos discípulos. Vamos orar. Pai, fala ao nosso coração, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, que o Senhor, Deus, possa, de maneira muito especial, no dia de hoje, trazer uma palavra nova, Deus, aos nossos corações. Palavra edificante, palavra abençoadora, que venha da Tua parte, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando olhamos a história de Jesus Cristo, nós percebemos que a quinta-feira que antecedeu a sua morte, ele deixou o cenáculo e foi para o Getsêmani. No jardim de Getsêmani, Jesus ele foi traído por Judas. Judas o traiu. E Cristo ele foi preso. Ele imediatamente ele foi para um julgamento. E nesse julgamento começou
Era um julgamento religioso, porque as mais altos cargos de mais importância da época, de cunho religioso, estavam presentes. E também um julgamento civil, onde o maior governo da época estava ali reunido para poder exercer o julgamento. Chegou então a sexta-feira. Na sexta-feira ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã. Mas antes de ser crucificado, ele foi espancado, açoitado, esbofeteado, cuspiram nele. Os portões da cidade, ele saiu afora dos portões da cidade, carregando a sua cruz. E às 3 horas da tarde, ele clamou em alta voz: está consumado. E quando ele disse isso, ele disse ainda mais: eu entrego o meu espírito a ti. 2 homens pediram ao governo romano para que pudesse sepultar Jesus Cristo. Porque se esses 2 homens não tivessem feito o pedido, possivelmente Jesus ele teria sido levado para o lixão da cidade, deixado o seu corpo lá e ateado fogo, ou mesmo ser enterrado em qualquer outro lugar como um simples mortal. Mas esses 2 homens pedem o corpo de Jesus Cristo, e eles então sepultam Jesus Cristo num lugar onde muitos já tiveram oportunidade de ir lá e ver um sepulcro que hoje tem uma placa escrito: ele não está mais aqui. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Jesus Cristo ele traz para a gente uma mensagem de esperança, mesmo diante da sua infinita dor. No momento de profunda tristeza, ele sofre no seu coração, mas mesmo diante do sofrimento, ele traz aqui uma mensagem de esperança ao meu e ao seu coração. O texto diz que 2 mulheres foram até o sepulcro levar bálsamos para poder perfumar o corpo de Cristo. Mas chegando lá, elas encontraram a pedra removida, elas encontraram ali, apareceram diante dela o anjo do Senhor, o anjo que removeu a pedra e trouxe uma mensagem de esperança ao coração delas, dizendo que este Jesus que havia sido crucificado, este Jesus havia ressuscitado. Interessante que no texto ele vai reforçar a estas mulheres como havia dito. Elas não recordaram ou não acreditaram que a ressurreição de fato seria uma realidade. Talvez quando Jesus, como Maria, que Jesus esteve na casa de Lázaro após Lázaro 4 dias de morto, chegando lá e conversando com Marta e Maria, e a intenção de Jesus era ir na casa delas para ressuscitar Lázaro, e conversando com Marta, e ali tendo um diálogo com Marta, e Marta disse para Jesus: olha, meu irmão já morreu. Se o senhor tivesse chegado aqui antes, talvez o senhor pudesse fazer alguma coisa, mas agora já são 4 dias de morto. E Jesus disse então para Marta: ele vai ressuscitar. E ela fala assim: eu sei que ele vai ressuscitar. E ela, achando que Jesus estava tratando ali com ela de um assunto teológico, falando da ressurreição dos mortos, mas Jesus estava dizendo para ela, naquele momento, que ele tinha todo o poder, porque ele era 100% homem, mas também 100% Deus. E nessa passagem é demonstrado isso para a gente de maneira muito clara, quando Jesus ele demonstra ser um ser humano que se sensibiliza com a dor do próximo, quando ele vê aquela comoção diante da perda de um irmão tão querido, Jesus chora. E não apenas ele demonstra a sua humanidade, mas também ele demonstra a sua divindade, quando Jesus ele chega para Lázaro e diz para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E uma pessoa depois de 4 dias de morto,
ele sai para fora e tudo foi refeito na vida de Lázaro. Todas as suas células, todo o seu organismo foi recomposto e ele trouxe à vida aquilo que já não existia mais vida. Mas quando Marta, ela vai falar dessa ressurreição, ela fica com o coração ainda, meio que duvidoso, e Jesus prova para ela do poder dele sobre a vida, o poder dele sobre todas as coisas, porque ele é um Deus onipotente, é o Deus que pode todas as coisas. E aqui no texto, possivelmente, Maria Madalena e a outra Maria, assim chamada no texto, foram lá para poder perfumar Jesus Cristo, perfumar o corpo dele. E aí elas se deparam com essa grande notícia. Notícia essa que já vinha sido anunciada, mas que muitos não perceberam essa notícia, muitos não deram ouvido a essa notícia, mas ele ressuscitou. Nós podemos, apesar de tudo, celebrar a Páscoa, por conta de que Jesus, ele ressuscitou. E aí, nós temos motivos de sobra para celebrarmos a Páscoa. Primeiro, porque é uma festa que tem início, mas não tem fim. É uma data que foi marcada, e aí o versículo 6 ele vai dizer, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Quando a gente olha para esse texto, nós perguntamos quando a Páscoa ela teve o seu início. E aí, quando nós remontamos o início da Páscoa, nós temos que relembrar aquilo que houve no Velho Testamento. A Páscoa ela não teve início no nascimento de Jesus Cristo. A Páscoa ela não teve início na instituição da ceia do Senhor, da ceia, na Santa Ceia. A Páscoa ela não teve início no sacrifício de Jesus. Mas a festa da Páscoa ela teve início diante daquele momento histórico para o povo de Israel, quando lá no cativeiro egípcio, o anjo da morte passou e cada família teve que se reunir em casa. Lembra do que nós estamos vivendo hoje? A reclusão dentro das nossas casas. Naquele tempo eles tiveram que ficar dentro das suas casas, mas não para ser contagiado, para não ser contagiado por um vírus, mas por uma recomendação dada por Moisés. E esta recomendação foi que fosse morto um cordeiro branco, sem defeito, macho. E esse cordeiro, então, através da morte desse cordeiro, o sangue ele fosse aspergido, fosse pintado os umbrais das portas, para que esse anjo da morte, ao passar, visse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, não visitasse a cada casa, para que os primogênitos fossem poupados. E a gente sabe o que aconteceu no Egito. Todos os primogênitos que não tiveram os umbrais das portas pintados, tanto homens como animais, foram mortos naquela noite. E o povo judeu teve o privilégio de ver o seu filho primogênito vivo, salvo por conta de um cordeiro que morreu no lugar deles. Porque através do sangue daquele cordeiro, o sangue aspergido, o sangue pintado nos umbrais da porta, foi o suficiente para poder o anjo da morte passar a largo. Desde muitos anos a Páscoa ela é celebrada. Não é celebrada apenas diante do fato de Cristo ter nascido, ou ter morrido, ou ter ressuscitado. A Páscoa é celebrada desde o Velho Testamento, dentro dessa recomendação em que Moisés ele traz ao povo diante da determinação de Deus. E a Páscoa para nós? Nós não somos judeus. Por que então nós celebramos a Páscoa? E quando nós temos essa resposta, eu gostaria de ler o texto de Lucas, capítulo 22, do versículo 20, que traz essa resposta para mim e para você. Lucas, no capítulo 22, no versículo 20, diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus ele fala de uma nova aliança.
não mais de uma aliança firmada em Abraão, não mais uma aliança firmada apenas para um povo específico, mas uma aliança firmada em Jesus Cristo, no seu sacrifício remidor. Por isso a Páscoa ela pode ser celebrada sim por nós, a despeito do tempo em que a gente esteja vivendo. Possivelmente, muitos não tiveram condição neste ano de comprar um ovo de Páscoa ou um chocolate. A gente sabe que o ovo de Páscoa, o chocolate, ele não representa a Páscoa, mas é uma tradição no meio secular da gente oferecer aos nossos filhos e aos nossos entes queridos nessa época chocolate, ovo de chocolate, e a gente comer alguma coisa tão gostosa e deliciosa nessa época. Não há pecado algum a gente comer chocolate na época de Páscoa, mas nós não podemos perder a noção do que representa a Páscoa, do verdadeiro significado dela para a nossa vida, e ela traz um sentido para a gente sim, nós podemos sim celebrar a Páscoa, porque a Páscoa ela retrata de uma nova aliança que Cristo faz com cada um de nós. É a nova aliança no sangue derramado por favor de vós. Nós celebramos a Páscoa, não apenas o povo judeu. Falamos quando ela começa, falamos como que nós podemos celebrar, que nós também podemos celebrar, mas a outra pergunta é: quando podemos celebrar a Páscoa? Existe no calendário, todos os nossos calendários de cada ano, lá tem uma data específica, estabelecida para a celebração da Páscoa. Cada ano muda, não tem uma data certa, como tem o Natal, 25 de dezembro, como tem outros feriados com datas agendadas, marcadas. A Páscoa não. A Páscoa ela não tem uma data, e para a gente, nós reformados, a Páscoa nós celebramos todos os domingos. Todos os domingos nós celebramos a Páscoa, porque lá no texto, no versículo 1, vai dizer para a gente, do capítulo 28, vai dizer: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, foi o dia que Jesus Cristo ele ressuscitou. E através deste dia, nós vemos referências, não apenas em Atos dos Apóstolos, mas em várias cartas paulinas e outras cartas gerais, fazendo referência da igreja do Senhor Jesus Cristo, que passou a se reunir no domingo pela manhã. No domingo, e esse dia ele foi separado por cada um de nós, para nós celebrarmos a Páscoa, para nós celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo, para relembrarmos a grande vitória que nós alcançamos em Cristo Jesus. Por isso, Páscoa temos o que celebrar, porque é uma festa que tem início, mas ela não tem fim. Ela não tem fim. Nós celebraremos um dia a Páscoa, quando Jesus voltar. E a palavra de Deus, quando Ele vai nos ensinar a respeito da ceia, Ele vai dizer que nós devemos relembrar a ceia do Senhor Jesus até que Ele volte. E quando Jesus voltar e nos levar, nós teremos o privilégio de celebrar a Páscoa numa eternidade na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto: nós temos motivos de sobra para celebrarmos a Páscoa, porque a Páscoa tem tudo a ver conosco. No versículo 7 de Mateus, capítulo 28, aqui o anjo diz para Madalena, Maria Madalena e Maria, diz para elas: ide depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Era uma mensagem que deveria ser anunciada. Era uma mensagem que deveria ser anunciada, porque a Páscoa tem tudo a ver com a gente, comigo e com você. Jesus não precisava ter nascido da Virgem Maria. Ele já existia desde a eternidade. Ele teve que nascer por minha causa e por sua causa. Jesus não morreu na cruz por conta dele. Ele não morreu na cruz por conta dos seus pecados,
mas Ele morreu na cruz por minha causa e por sua causa. Jesus não ressuscitou por conta dele, sabe, para poder provar alguma coisa na sua vida, mas Ele ressuscitou por minha causa e por sua. A Páscoa tem muito a ver com a gente. A Páscoa é uma ação de Deus, uma ação graciosa de Deus, a minha vida e a sua vida. E tudo tem a ver com a gente por alguns motivos. E alguns motivos tristes. E o primeiro motivo triste é que a Páscoa, ela teve que existir por conta dos nossos pecados. A Páscoa é um misto de sentimento. É um sentimento de tristeza, por conta do sofrimento de Cristo. Eu lembro que quando eu era bem criança, e eu aprendi na UCP, na época que eu era da UCP, era UPC. Olha, interessante. Então, nessa época, eu aprendi um cântico que dizia: por mim morreu Jesus, cravado numa cruz. E aquele cântico, quando começou a fazer efeito na minha vida, eu comecei a chorar. E eu lembro que foi a minha primeira percepção do amor de Deus para com a minha vida, ainda na infância, quando eu consegui mensurar o amor de Cristo por mim, e eu me coloquei numa posição de culpado diante da morte de Cristo Jesus, e aquilo trouxe alguma coisa ruim ao meu coração. É um misto de sentimento, é um sentimento de tristeza, de ver a dor de Jesus Cristo morrendo, levando sobre si os meus pecados, os pecados dos meus filhos, os pecados da minha esposa, os pecados de toda a minha família, o pecado de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele levou sobre ele. A Páscoa, ela existe por nossa conta, não existe por conta de Cristo Jesus. Jesus vivia a eternidade junto com o Pai e o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles viviam dentro de uma unidade perfeita, santa e pura. Mas o pecado ele passou a existir na raça humana pelo pecado de Adão. E, consequentemente, Deus, ao invés de destruir a raça humana, eu, no lugar de Deus, eu teria chegado para Adão. Eu falei assim: Adão, sinto muito. Vou construir um outro ser. Você vai ser expulso do paraíso, e eu vou construir um novo boneco, agora não de barro, mas eu vou construir de madeira, não com o nariz de Pinóquio, não se mentir, o nariz cresce, nada, mas eu vou construir de madeira. E nesse boneco de madeira eu vou dar vida de novo para ele. Vou dar o fôlego de vida. E com este boneco de madeira agora, um novo boneco criado, eu vou ter relacionamento com este boneco de amor, de afeto, de atenção, de carinho. E eu vou entregar o homem que foi criado segundo a minha imagem, a minha semelhança, e este homem que pecou e me desobedeceu, eu vou entregar para Satanás e os seus anjos. E se Deus fizesse isso, meu irmão e minha irmã, toda a descendência humana, ela estaria perdida, tanto eu como você. O misto de sentimento é o fato de ter Deus, lá no Gênesis, revelado o seu amor a mim e a você. E de Deus, ele traz uma promessa, e essa promessa ela se cumpre, nós vamos ver um pouco mais à frente sobre isso. Mas é um misto de sentimento, é saber que a Páscoa, ela não representa apenas o sofrimento de Cristo, mas a Páscoa, ela representa a vitória de Cristo na cruz do Calvário. E esta vitória não era a vitória somente de Cristo, era a minha vitória. Ele venceu por cada um de nós. Romanos capítulo 5, versículos 12 a 17, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se pela ofensa de um, e por meio de um só,
reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos? Que por meio de um só homem veio o pecado, mas também diante de um só homem, Jesus Cristo, veio a salvação. Então, tem a ver com a gente, porque a Páscoa tem a ver com o nosso pecado. E segunda coisa que a gente percebe que tem a ver com a gente, é porque Deus resolveu manifestar a sua graça e a sua misericórdia. João capítulo 3, versículo 16 e 17, que é um texto tão conhecido de todos nós, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quero destacar algumas frases aqui desse texto. Ele vai dizer: porque Deus amou ao mundo. Ele vai dizer que Deus amou o mundo para que o mundo não perecesse, para que o mundo tivesse vida eterna. Ele vai dizer ainda mais, que Jesus Cristo ele veio ao mundo não para que julgasse o mundo. Ai de mim, ai de você, se Jesus tivesse vindo a este mundo apenas para julgar o mundo. Os fariseus entenderam que Cristo veio para julgar, mas aqui o texto ele vai dizer: olha, ele não veio para julgar, mas ele veio para manifestar a graça de Deus, o seu amor e a sua misericórdia. E em último lugar, Páscoa nós temos o que celebrar, porque a Páscoa ela mudou a nossa condição de morto para vivo. Versículo 8 do capítulo 28 vai dizer o seguinte: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. Elas correram para poder anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 e 14, diz: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57, diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Aqui o apóstolo Paulo ele pergunta para a morte, é como se o apóstolo Paulo estivesse vendo a morte. Nós estamos vivendo um período aí do Covid-19, coronavírus, que tem ceifado muitas vidas. E nunca se falou tanto em morte, e nunca se pensou tanto em morte como nos dias de hoje. Por isso que eu disse no início dessa mensagem, quando eu falei o tema dessa mensagem, apesar de tudo, nós celebramos a Páscoa. E nós celebramos a Páscoa e podemos celebrar a Páscoa, porque nós podemos perguntar para a morte: onde está a tua morte? A tua vitória. Porque por mais que ela tenha domínio sobre o nosso físico, a nossa carne, ela não tem domínio sobre a nossa alma, porque a nossa alma, ela foi comprada, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Por isso nós não temos que temer a morte. Não temos que temer a morte. Essa semana nós distribuímos diversas cestas básicas. Essa semana distribuímos uma cesta de legumes e verduras. E nós anunciamos que iríamos distribuir aqui na nossa igreja e também iríamos distribuir lá em Serra Dourada. Esse vídeo foi para a comunidade lá de Serra Dourada. E quando a gente estava distribuindo para os irmãos lá de Serra Dourada, para alguns irmãos que
nós separamos, disseram para a gente, olha, lá em frente à igreja de Serra Dourada tem uma fila gigante de pessoas esperando a cesta de legumes e verduras. E nós então começamos a distribuir para cada um, e as pessoas chegavam perto, e a nossa apreensão era, assim, olha, cuidado com o vírus. A gente tem que se cuidar, a gente precisa se cuidar, a gente precisa, por isso que nós estamos em casa nos cuidando, depois lavamos a mão com álcool, gel, depois nós limpamos. Mas hoje nunca se falou tanto em morte como estamos ouvindo. As pessoas com medo, temerosa, do que vai acontecer no amanhã. Sabe, irmãos, onde está a tua morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos dá a vitória, não é por seu mérito, não é pelo meu mérito. A salvação, ela não é resultado das minhas boas ações. A salvação, ela é resultado da graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos coríntios, olha o que ele vai dizer aos coríntios, olha, a graça de Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por nosso intermédio. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por que Cristo venceu? Por que Cristo venceu a morte? Ele não venceu a morte porque ele necessitava vencer. Ele sempre foi Deus. Ele é eterno. É de eternidade a eternidade. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele não venceu a morte porque ele precisava provar que era capaz de vencer a morte. Ele já havia vencido a morte. Ele já havia ressuscitado Lázaro. Ele podia dizer então para as pessoas, olha, eu ressuscitei Lázaro, por isso a morte, eu tenho domínio sobre a morte. Ele não venceu a morte apenas para provar que era poderoso. Mas Cristo venceu a morte para proporcionar o direito da nossa ressurreição. Ele precisava vencer a morte. Sabe por quê? Porque ele precisava passar pela morte. Porque a morte de Cristo não foi uma morte sua, foi uma morte nossa. A ressurreição de Cristo não foi uma ressurreição dele, foi ressurreição nossa. Ele ressuscitou por cada um de nós. Por isso ele vai dizer em João, capítulo 11, versículo 25 e 26, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Proporcionar a cada um de nós o direito da ressurreição. A oferecer aos nossos corações a esperança da vida eterna. Saber que a nossa vida não se limita aqui a este mundo, a este mundo mau, a este mundo dominado por Satanás. A este mundo que hoje eles perceberam e reconheceram que o mundo que pode ser destruído de uma hora para outra. Um mundo que ele se sente impotente, e as grandes nações se sentem impotentes diante de um vírus que eles não conseguem nem enxergar, a não ser através de aparelhos próprios, aonde eles podem enxergar esse vírus. Mas ao olho nu, ele jamais pode ser visto ou reconhecido por cada um de nós. Mas Deus ele vem nos trazer esperança da vida eterna. E a última coisa, porque devemos celebrar a Páscoa, porque
Deus mudou a nossa condição de morto para vivo, para poder manifestar a sua glória, o seu poder. Foi isso que Jesus fez. Manifestou a sua glória, o seu poder. E este poder ainda vai ser reconhecido de maneira muito mais presente. Não sei se amanhã, não sei se daqui a 15 dias, não sei se daqui a 1 ano, quando se dará a volta de Jesus. Mas a palavra de Deus fala que quando Jesus voltar, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Por isso, nós podemos celebrar a Páscoa. Temos motivo de sobra, porque é uma festa que tem início, mas não tem fim. Nós viveremos celebrando a Páscoa eternamente, porque tudo tem a ver conosco. A Páscoa existiu por minha causa e por sua causa. E em terceiro e último lugar que nós vimos, porque Ele mudou, a Páscoa mudou a nossa condição de morto para vivo. Mesmo que sem ovos, mesmo sem chocolate, nós podemos celebrar a Páscoa e nos alegrar com este Deus que nos deixa essa grande mensagem de amor, de fé e de esperança. Que essa mensagem tome o seu coração e que você possa celebrar a Páscoa com toda a alegria, juntamente com a sua família. Eu quero encerrar esta mensagem como eu comecei. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, porque nós sim podemos ter uma Páscoa repleta de felicidade, porque nós fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Esta graça que pode alcançar também o seu coração, para que você possa também ter estes mesmos motivos e razões para celebrar a Páscoa juntamente conosco. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo teu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador.
te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, permanecerei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Nós estamos encerrando mais um culto, é um culto atípico, em que você está acompanhando e participando da sua casa, e a gente aqui da igreja, mas é um culto que nós adoramos e louvamos e bendizemos o nosso Deus. E eu quero que você tenha uma semana cheia de felicidade, de alegria, de comunhão em família, um tempo em que você possa se proteger, um tempo que você possa aproveitar as programações da nossa igreja. Temos encontro na segunda-feira, os nossos jovens se reúnem na segunda, às 7 horas da noite. Nós temos um encontro na terça-feira com o coro da igreja. O coro da igreja está ensaiando, irmãos, através do Zoom. É um aplicativo que tem sido uma bênção muito grande, uma ferramenta poderosa, e tem sido muito legal acompanhar os ensaios do nosso coro. Na quarta-feira, nós temos o nosso estudo bíblico, palavra abençoada do reverendo Jonas ao seu coração, nesta quarta-feira. Na quinta-feira, nós temos um encontro com a SAF, com a UPA e a UMP, no horário de 7h30. Nós temos com as crianças às 8h30. Tem sido muito legal a reunião com as crianças. E no sábado, também programações da nossa igreja, com várias sociedades internas. Domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. Nossa programação, nossa Escola Bíblica Dominical com as crianças está sendo às 15 horas e o culto às 19. E logo após aqui a bênção apostólica, nós temos um encontro marcado com os jovens, numa sala de Zoom e uma sala específica para os adolescentes. Então, se você é jovem, está assistindo, pede aí o endereço, o link da reunião e você pode participar. Se você é adolescente, pede aí o link da reunião que vamos passar para você e você pode participar logo após o culto. Então, logo após o culto, nós temos um momento de oração com os jovens e com os nossos adolescentes. Que Deus te dê uma boa semana. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado a Tua graça. Obrigado porque hoje podemos celebrar a Páscoa. E a Páscoa tem sido para a gente, Deus, um motivo muito especial. Tem sido a maior festa de celebração do cristianismo. E nós te louvamos porque podemos celebrar a Páscoa na Tua presença, com toda a alegria. E que o Senhor nos dê, ó Pai, uma semana acompanhada por Ti, abençoada, Pai. E que esta semana possamos viver na Tua presença e estar na Tua presença. Que o Senhor assim nos abençoe. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, repouso, ó Deus, sobre a vida da Tua igreja e sobre a vida, Pai, de todos os Teus filhos e filhas espalhados sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana.
dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o teu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que beleza. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Vamos aclamar ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos.